Estamos em 2025, é a nossa primeira edição do ano. Bem-vindo a 2025, que este seja um ano abençoado. Hoje, no nosso programa, vamos responder à seguinte pergunta: que relação estabelecer entre a gestão de resíduos sólidos e as inundações urbanas? Para responder a esta pergunta, estaremos aqui com nada mais, nada menos que Alves Manuel. Alves Manuel é ativista ambiental. E, antes de mais, importa referir que o nosso programa tem 3 momentos. Inicialmente, nós vamos ter a nossa rubrica Ambiente em Foco, que é onde nós ficamos a saber de algumas curiosidades. De seguida, vamos ao Papo Ambiental, que vai ser o nosso prato principal. E, finalmente, Big Five, que é onde você poderá mandar uma mensagem para nós e deixar ficar as suas reflexões em torno do tema aqui em discussão. Como eu já bem dizia, nós vamos agora começar com a nossa rubrica Ambiente em Foco, aquela rubrica onde nós ouvimos curiosidades, dicas, conselhos e segredos também. Que segredos, hein? Aqui não há segredos, porque afinal de contas todos nós queremos aprender. Para o programa de hoje, nós vamos aqui ficar a saber algumas coisas sobre o lixo. Anualmente, deitamos fora 2,12 mil milhões de toneladas de lixo, sendo que menos de 20% é reciclado. Cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de comida são desperdiçados anualmente, sendo que esta quantidade seria o necessário para alimentar 2 mil milhões de pessoas. Estamos a desperdiçar muita comida. A indústria da moda produz anualmente cerca de 100 mil milhões de artigos e a cada segundo é recolhido um caminhão de roupa que é deitada fora, representando anualmente cerca de 92 toneladas de lixo. Mais de 40% do plástico é usado apenas uma vez, sendo posteriormente descartado. Naturalmente, trazemos também aqui algumas dicas para diminuir a quantidade de lixo gerado. Faça a lista de compras, compre apenas as quantidades de que precisa e planeie as refeições, evitando o desperdício alimentar. Leve os seus próprios recipientes quando for às compras, como sacos reutilizáveis, para comprar produtos alimentares, entre tantos outros. Sempre que possível, opte por faturas eletrônicas e não em papel. Caso a pessoa vá a um supermercado e que tenha sempre esta possibilidade, é sempre bom optar. Evitamos assim estar sempre a usar o papel. Sempre que for à praia, recolha 3 objetos de plásticos abandonados na areia e deposite nos contentores. Olha só! Assim nós também estaremos a garantir a limpeza das nossas praias. Assim foi a nossa rubrica Ambiente em Foco de hoje. Obrigado, Cleide Denise, o nosso espaço de conversa, Papo Ambiental. Exatamente. Vamos agora ao Papo Ambiental e, como eu já bem tinha anunciado, para o programa de hoje nós estamos aqui com Alves Manuel, ele que é ativista ambiental, e que juntos vamos responder à pergunta: que relação estabelecer entre a gestão de resíduos sólidos e as inundações urbanas? Alves, tudo bem? Saudações, caro Malua. Graças a Deus eu estou muito bem, apesar do calor que tenho sentido nos últimos dias. Mas o importante é que estou bem, estou com saúde e com disposição para falar um pouco acerca do meio ambiente. Fantástico. Dá para sentir aqui o timbre do Alves
já há muita experiência em órgãos de comunicação, dá para perceber que o Alves expressa-se bem e vamos aqui falar mesmo sobre esta questão. Mas antes de mais, Alves, boas entradas 2025, mas antes mesmo eu ia começar por querer perceber como é que vê ou viu o ano de 2024 ambientalmente falando. Muito obrigado. Entrei bem, graças a Deus. A minha família também entrou muito bem e eu estou muito feliz por isso. Falando um pouco acerca do meio ambiente para 2024, eu acho que foi um ano meio que em que as pessoas estavam um pouco mais engajadas em termos de questões ambientais, mais preocupadas com assuntos relacionados às mudanças climáticas. Foi um ano em que verificou-se em que as pessoas estavam preocupadas também em falar um pouco acerca de transição energética. Então, vê-se que as pessoas estão, a cada ano que passa, nota-se que as pessoas estão mais preocupadas em cuidar mais do meio ambiente. Foi um dos anos em que eu fiquei surpreendido, em que houve mais projetos de plantio das árvores, recolha de lixo, seja a limpeza nos bairros, nas praias e nos locais públicos. Então, há aquela consciência que as pessoas têm de viver um ambiente saudável. É minha responsabilidade, não só responsabilidade dos governantes do país. Mas, então, infelizmente, nos últimos meses não foi lá tão agradável devido ao excesso de lixo que se verificou e tem se verificado nos últimos dias. Mas acredito que o nosso governo está a trabalhar para minimizar aquilo que são os impactos, aquilo que é as enchentes dos lixos ao longo dos bairros, das estradas e entre outros locais ou espaços públicos que têm se verificado. Exato, estamos mesmo aqui a perceber que no ano de 2024 houve mais iniciativas e realmente eu também pude notar bastante este elemento, vários movimentos, vários grupos e todos eles, felizmente, jovens. E eu estimei bastante aquilo que o Alves disse, que há esta noção de que a responsabilidade não é só dos outros, mas também é responsabilidade minha. Para hoje nós vamos falar sobre a relação que nós podemos estabelecer entre a gestão de resíduos sólidos e as inundações urbanas. Antes mesmo de entrarmos ao fundo ou aqui neste nosso tema, eu sei que o Alves tem tido experiência nas limpezas de praia, ele tem coordenado, tem organizado diversas iniciativas e nós podemos ver há semanas nas redes sociais que a praia da Costa do Sol principalmente estava um caos. Eu queria perceber do Alves o que é que causa estas situações de nós termos contentores lá, mas estranhamente continuamos a ver garrafas, lixo de todo tipo ali na praia. Bem, falando nesse assunto, nas primeiras semanas também do ano, eu e meus colegas, meus amigos, fomos à praia passear um pouco, dar uma pequena passeata, ver qual é o comportamento da zona costeira e, sinceramente, aquilo foi um assunto, uma imagem muito assustadora, porque há garrafas por todos os lados, garrafas, lixo plástico, os descartáveis, muita coisa existente ao longo da costa. Então, eu em particular acredito, de um lado, é falta de consciência ambiental e, por outro lado, a ignorância. Esses dois fatores, às vezes, contribuem para aquilo que é a boa gestão de resíduos sólidos e viver num ambiente limpo. Notei, por exemplo, que há pessoas a consumirem álcool de um lado, mas no mesmo lado existe o contentor de lixo. É aquela preguiça, estão na conversa com os amigos, a conversa está a fluir normalmente, estamos a conversar, está tudo mais. Mas a pessoa tem aquela preguiça de juntar o seu lixo e colocar no contentor. O porquê, eu não sei. É aquele aspecto, tipo, nós pagamos as taxas de lixo. Então,
Se eu pago a taxa de lixo, é claro que virão recolher o mesmo lixo. É o fator de estou a dar emprego aos que mais necessitam, por isso que deixarei esse resíduo aqui e as pessoas virão recolher. Eu acredito que isso não é um bom pensamento. Não sei porque que continuamos com essa mesma ignorância. Outros mesmo é por não saber ou é preguiça mesmo de transportar o lixo do seu local até o local onde tem os contentores de lixo. Porque nota-se que não é ao longo de toda a faixa costeira que tem contentores de lixo. Algumas estão um pouco mais distantes. Eu, por exemplo, quando tenho lixo na minha mão, carrego o meu próprio lixo. Exato. Consumo, seja casca de banana, consumo banana, fico com a casca, ou seja, lá qualquer produto que eu consumi que tenha gerado lixo, carrego comigo e coloco no contentor mais próximo que eu for achar. Exato. Caso não, ainda tenho a minha pasta ou a minha sacola, chego deito em casa. Porque, para mim, eu acredito que seja a consciência pesa demais ter que deitar o lixo no chão, deitar Exato. de qualquer maneira, porque de alguma forma aquilo pode vir a afetar o meio ambiente e também a saúde do ambiente. Quando afeta a saúde do meio ambiente, claro que vai afetar a mim também. Mas é mais nesse sentido, fator de ignorância e consciência ambiental. Consciência ambiental e ignorância. Alves, quando estavas aqui a falar que pesa a minha consciência, eu acho que é este pesar a consciência que falta na maior parte de nós, no sentido de tanto faz. Se eu coloco, não coloco, não me interessa. Então, eu acho que falta mesmo esta questão de ter este peso na consciência e felizmente existe o Alves e não só. Existem vários jovens que têm dia após dia lutado para que a maior parte dos moçambicanos possam perceber a importância de cuidar do meio ambiente. Discursos como este que o Alves disse, que tem ouvido, a questão de eu pago taxa de lixo, são recorrentes muitas das vezes. Mas agora, entrando um bocadinho mesmo no nosso tema, Alves, se calhar podíamos começar por perceber um bocadinho sobre esta questão de gestão de resíduos sólidos. Uma leitura assim geral que o Alves faz deste conceito, ou o que é que vem à mente quando se fala ou se pensa em gestão de resíduos sólidos? Bem, de uma forma mais resumida possível, a gestão de resíduos sólidos é nada mais, nada menos que o processo da retirada, que envolve a retirada, o transporte, a seleção e o depósito do mesmo resíduo no seu devido local. Então, sendo assim, os resíduos sólidos já vêm por si em categorias e as mesmas devem ser colocados no seu devido lugar. Se é a categoria do plástico, deve ser a categoria do plástico, se é o papelão, deve ser papelão. Então, há esse longo processo no qual trabalha-se para chegar ao determinado local e depositar os mesmos. Exato. Esse todo o processo é exatamente o que nós estamos a falar de gestão de resíduos sólidos. Exatamente. Uau, quando ouve-se... Sabe, Alves, o que eu estou a perceber aqui, logo no início, é que é um conceito que nós ouvimos, gestão de resíduos sólidos, mas que é algo simples e que todos nós estamos envolvidos. Exato. Mas falta-nos aquele conhecimento de como aplicar, como colocar isso em prática a cada dia, porque só ouvimos o termo gestão de resíduos sólidos, como colocar isso em prática. Exato. Como é que isto sai de essas palavras, entre aspas, difíceis, para algo dia a dia, nós sabermos que é aquilo, afinal, estamos a fazer parte deste processo. Agora, no nosso contexto, o Alves sente que nós estamos a fazer uma gestão de resíduos sólidos correta? Como é que vê o cenário, assim, principalmente na nossa cidade e província de Maputo? Bem, na minha opinião, eu não acredito que nós fazemos a gestão de resíduos sólidos. E se fazemos, está fraco e não se faz sentir. O que nota-se a cada dia que passa é o descarte do lixo.
Ok. Ou seja, vou dar um exemplo um pouco mais claro. E o que acontece é que temos as empresas responsáveis pela recolha do próprio lixo. Então, as mesmas não fazem a segregação do lixo. Exato. Nas nossas casas não fazemos a segregação do próprio lixo. Então, descartamos o mesmo nos contentores ou nos depósitos de lixo. E quando chegam aqueles caminhões de recolha, ou seja, ou até aquelas pequenas cooperativas de recolha de lixo, fazem as mesmas recolhas e são depositadas diretamente, digamos, num aterro ou na lixeira, a famosa lixeira de Ulene. Exato. É tudo depositado lá e poucas vezes faz-se a segregação do lixo. E nota-se que tem umas pequenas cooperativas, às vezes, que trabalham na recolha do próprio lixo. As mesmas atuam nos nossos bairros, atuam com chovas e recolhem com os sacos. Os mesmos, às vezes, fazem um bom trabalho porque são os mesmos que segregam aquele lixo que é mais econômico para eles, que serve para revender. O outro é aquele que é descartado diretamente nos contentores. Esse que dizemos que é lixo inútil. Algumas vezes o próprio lixo orgânico, falo dos restos de comida, restos de frutas, ou seja, exatamente. Então, esses que fazem a segregação, às vezes fazem um bom trabalho, mas às vezes não reconhecemos e marginalizamos esses que fazem a segregação do próprio lixo, seja nos ateiros, seja nos contentores ou nas próprias ruas. E se formos a continuar a marginalizar essas pessoas, estaremos a contribuir também para a má gestão de resíduos sólidos. O que vamos notar é que teremos simplesmente a recolha do lixo e a sua deposição nas lixeiras. Exatamente. Alves, nós ouvimos várias vezes termos insultuosos, pejorativos, de certa forma também que discriminam, a serem usados para pessoas que geralmente tendem a recolher os resíduos. Exatamente. Vemos várias vezes nomes insultuosos, vamos assim dizer. Exato. E o Alves estava aqui a dizer que é importante nós os valorizarmos, porque eles fazem esse trabalho de seleção ou separação do lixo. Exatamente. Agora, eu queria perceber o que é que muitos de nós têm aquela mente de é lixo, deitei, depois vai para a lixeira, é o lugar do lixo. O que é que nós temos a perder ao pensar assim? No sentido de é lixo, foi para a lixeira, por que é que temos que separar essas coisas? Há um ditado que diz: meu lixo, meu tesouro. Meu lixo, meu tesouro. Meu lixo, minha riqueza. Ou seja, o próprio lixo tem o próprio lixo que são economicamente viáveis. Ou seja, a separação da mesma das outras categorias, posso revender e ganhar algum dinheiro com isso. O lixo não é só levar e descartar, por exemplo, no contentor e deitar lá na lixeira. Há necessidade de segregar o mesmo. Por quê? Porque no momento em que eu estou a segregar o lixo, estou a ter consciência de que esse lixo tem valor e esse lixo não pode ser misturado. Esse lixo pode ser útil de alguma forma para fazer ou uma obra de arte, para revender ou mesmo para reutilizar. Por exemplo, as garrafas PET. As garrafas PET, eu noto que são um dos resíduos mais recolhidos, por esses serem revendidos e mais tarde são transformados em outros objetos ou utensílios que usamos nas nossas casas. O outro fator é o próprio alumínio, que é reciclado e não é descartado. É raro encontrar o próprio alumínio descartado nas ruas, porque o mesmo muitas das vezes é recolhido e revendido, porque o próprio lixo do metal tem um grande valor e quando é revendido a pessoa ganha algum valor para si, o mesmo valor que retirou, que ganhou através da reciclagem do lixo, vai poder comprar algo ou produzir outra coisa também.
é assim mesmo como deve funcionar. Mas o que acontece é que nós juntamos tudo e descartamos. E sem falar que existe aquele que é o próprio lixo orgânico. Ao invés de comprarmos os adubos ou os fertilizantes químicos para fertilizar as nossas machambas, podemos utilizar aquilo que são os restos de comida como fertilizantes nas nossas casas, nas nossas pequenas hortas que temos em casa. Então, para dizer que esta questão de separação de lixo é importante porque ajuda a podermos extrair esses materiais importantes. Exatamente. E são esses materiais que usamos no dia do amanhã. Exato. Ao invés de nós nos preocuparmos em ter que ir lá na fonte buscar de novo, já existem aqui alguns que podem ser transformados novamente em outros produtos. Exato. Como é a questão da garrafa PET, que estava aqui a dizer do PET, como estava aqui a dizer o Alves. Certo. Interessante. Agora, Alves, eu queria perceber inundações. Inundações, o que é que no pontapé de saída nós podemos dizer sobre inundações? Inundações, enchentes de água é uma das coisas que caracteriza a palavra inundações, ou seja, lugares alagados, seja da própria água da chuva, muitas das vezes. Exato. Ok, exato. É muito interessante fazer este exercício porque quem nos escuta começa a ter uma visão de o que é que está a acontecer e como é que se chama isso que está a acontecer. Agora, quem tem água estagnada já há muito tempo, infelizmente, no seu bairro, e de certa forma ele começa já a perceber que aquilo tem um nome. É um fenômeno com um nome. Agora, eu queria perceber o que é que causa muitas das vezes essas inundações? Eu gosto mais de me apoiar na cidade de Maputo. Quando falo de... É a cidade onde eu resido, é a cidade onde eu cresci, é a cidade que eu amo. Posso viajar para onde for, mas nunca me esqueço do local onde eu vivo. Mas voltando ao assunto principal, num contexto geral, as inundações muitas das vezes são causadas primeiro pela falta das próprias vias de escoamento das águas. O que nota-se é que muitas das vezes quando há uma enchente ou quando há chuvas em grandes proporções, as próprias águas precisam de um determinado canal ou um caminho na qual podem escorrer até seu determinado destino. Mas, atualmente, o que nota-se é que as próprias valas já encontram entupidas. Então, acabam não tendo um próprio caminho de escoamento e acabam saindo da sua própria trajetória. Então, a falta de infraestruturas como as drenagens, os canais de água, contribuem massivamente para as próprias enchentes ou as inundações em determinados bairros. Outro fator é a porosidade do próprio solo. Quando o solo não é tão permeável, isso também influencia para esse fator das inundações. Por exemplo, se formos a ver em zonas em que apresentam solos lamacentos com maior percentagem de lama, a própria água não tem como infiltrar para o subsolo, isso por conta da própria separação dos detritos. Estamos a falar um pouco dos termos geológicos. Eu aqui já estou a precisar de cálculo. Então, não faz isso comigo. Então, quando são solos lamacentos, a água não tem como infiltrar para o subsolo. Então acaba se estagnando na superfície. Isso acaba causando enchentes em determinados bairros. Se formos a ver, tem aquele bairro próximo ao bairro da Plana Caniço, que me foge o nome, mais conhecido por Minguene. É uma zona em que está muito cheio de lama, e
pequena chuva que acontece, por ser uma zona com solos totalmente lamacentos, acaba causando enchente e estagnação das águas por períodos muito longos, sejam semanas até meses. É exatamente isso que acontece e tenho notado bastante porque é uma zona próxima ao meu bairro. Exato. Então, já aqui podemos perceber algumas possíveis causas dessas inundações. Falou aqui inicialmente sobre esta questão de ausência de valas e quando existem essas valas tem a questão de estarem obstruídas. Exatamente. Eu ia mesmo aproveitar esta deixa e tentar perceber que relação é que nós podemos estabelecer entre a gestão de resíduos sólidos e as inundações urbanas. Exato, o nosso prato do dia. Nosso prato do dia. Exato. Então, primeiro temos que notar que há um fator do descarte inadequado do próprio lixo por parte de alguns utentes, ou seja, de algumas pessoas. Então, isso faz com que o próprio lixo seja acumulado em um determinado local. E quando há acúmulo desse mesmo lixo, nota-se que há uma obstrução das passagens de água. Por exemplo, tem um bairro da Plana Caniço, próximo ao Hospital Central. É um local onde verifica-se enchentes de lixo, onde já, se não me engano, há meses que não é recolhido. Graças a Deus que nesses últimos dias tem acontecido a recolha do mesmo, a retirada do mesmo lixo. Mas aquele próprio lixo até chega a atingir as próprias drenagens e os próprios canais de água. E quando há essa obstrução das drenagens, ou a água quando vem, ou seja, quando verifica-se a época chuvosa, a própria água não encontra passagem para tal. E temos que notar também que quando há lixo na própria rua, a água tem a tendência de arrastar tudo que encontra pela frente. Exato. E quando arrasta mesmo, encontra a parte mais sensível, o declínio mais sensível para a sua passagem. Então, vê-se que nos próprios canais de água há um aumento significativo de resíduos sólidos e esses mesmos resíduos servem como obstrução da passagem de água. E outro fator é que as mesmas valas de drenagem não têm aquilo que são os filtros, ou seja, a água escorre do seu destino, de um ponto até o teu destino final, sem que encontre aquilo que é o filtro. Imagine se a água sai, por exemplo, da Plana Caniço até a praia. Exato. Ele não quer dizer, é a água que está a sair. Falou do hospital, é o hospital privado, certo? Não. É Hospital Geral da Plana Caniço. Hospital Geral da Plana Caniço. Exato. Então, quer dizer, se nós estamos a imaginar que a água escorre, arrasta tudo, Exatamente. Não encontra nenhuma barreira, ou filtro, etc., uma rede, estamos a dizer que de certa forma a água passa com tudo que ela leva. Exatamente. Então, ao escorrer com isso, vai depositar na praia e estamos a perigar assim aquilo que é a vida marinha. Então, é um dos fatores que faz com que me deixa muito preocupado, porque o próprio lixo, por exemplo, que verificou-se uma enchente muito grande desde os meses de novembro, dezembro até no princípio de janeiro, na cidade de Maputo, me deixou preocupado porque já estamos na época chuvosa. E quando entramos na época chuvosa na cidade de Maputo, verifica-se que há muitas zonas em que verifica-se enchentes. Se só com a ausência do próprio lixo as zonas já ficam enchentes, como é que vamos imaginar um cenário em que há abundância de lixo que causa a má estética da cidade e cheiro nauseabundo, e com a época chuvosa isso vai aumentar mais, agravar os problemas, sejam problemas de estética, sejam problemas de saúde ou até mais. Então, esse período é muito sensível porque a obstrução dos canais de água aumenta significativamente para aquilo que são as enchentes nos nossos bairros ou
ao longo das ruas. E é um fator que deve ser reparado constantemente de forma a evitar com que haja essa grande obstrução. Por isso que é importante segregar o próprio lixo, é importante colocar o lixo no seu determinado local. É importante colocar o lixo no seu determinado local, nos seus contentores, etc. Agora, por que é que nos nossos bairros nós vamos sempre verificar esta questão de surgirem pequenas lixeiras, por exemplo, nos nossos bairros? Primeiro, eu acredito que é o fator distância. Porque temos aquilo que é as próprias, não digo infraestruturas, contentores de lixo, que às vezes a sua distribuição não é suficiente para colocar em vários pontos para satisfazer aquilo que é a demanda populacional. E outro fator que eu esqueci de mencionar é que ao longo das nossas zonas urbanas e suburbanas, nota-se uma crescente populacional, uma crescente casas, a construção desfreada de casas ao longo de vários bairros. E nesse fator nota-se que as próprias infraestruturas não são são infraestruturas inadequadas, são infraestruturas colocadas em zonas sensíveis que não podem ser construídas. Então, imagina alguém que vai construir numa zona em que é propenso a inundações, é propenso à estagnação das próprias águas. Então estamos a colocar em perigo a vida daquela família. Às vezes a própria ignorância não constrói nessa zona. A pessoa é tipo, só porque é época do verão, a pessoa não nota perigo. Então, acaba construindo, mas quando já chega a época chuvosa, acaba se lamentando o porquê disso acontecer. E ao longo da construção das mesmas casas, de várias infraestruturas, sejam elas precárias, há uma demanda, há uma densidade populacional crescente nas zonas suburbanas. E assim também estamos a dizer que há uma crescente produção de resíduos sólidos ao longo dos nossos bairros ou dos locais onde há a construção dos mesmos. E segundo as pesquisas que eu fiz, o Banco Mundial diz que a cidade de Maputo produz por dia 1,5 toneladas de lixo. E desse lixo diário, o Conselho Municipal da cidade de Maputo consegue recolher de 60% a 70% do mesmo lixo recolhido. Ou seja, os restantes 30% ou 40% têm vários destinos. Pode ser que 10% seja reciclado, ou acredito que seja menos que isso. 10% reciclado, os outros vão se acumulando nos mesmos locais ou nos diferentes locais. Isso vai afetar drasticamente na saúde e facilmente vai afetar na sua própria gestão. E outro fator que me colocou em causa o porquê de se verificar isso, temos que saber que há déficit da distribuição dos contentores de lixo ao longo dos nossos bairros, porque há uma construção que se vê verificando, uma densidade populacional se vê verificando nas nossas cidades. E às vezes o crescimento populacional não vem acompanhado com aquilo que é a satisfação da população em querer ter as infraestruturas mais próximas de si. Por isso que alguém que vive, por exemplo, no bairro da Plana Caniço pode percorrer por exemplo, 1 quilômetro para poder encontrar um contentor de lixo. Por isso que acaba criando umas pequenas lixeiras nas suas proximidades, porque às vezes é cansativo ter que acumular lixo na sua casa, nos sacos, depois ter que percorrer quilômetros. Às vezes as próprias pessoas ficam com preguiça disso, que acabam deixando nas pequenas lixeiras que criam ao longo dos bairros. E olha que essas pequenas lixeiras vão crescendo de forma paulatina, ou seja, pouco a pouco.
E nota-se que, por exemplo, esses que fazem a recolha dos mesmos não têm conhecimento da existência de pequenas lixeiras. Porque Porque eles têm pontos específicos em que colocam os próprios contentores de lixo. Então, estamos aqui a dizer que fica a lixeira lá, começa a crescer aquilo, e quando as autoridades se apercebem, já é uma montanha. Uma montanha. Exatamente. Agora, Alves, uma pergunta de provocação. Sendo que há pontos estratégicos ou pontos que já foram delimitados para deposição de resíduos e temos essa questão de ser longe, será que a solução seria nós colocarmos contentores em todos os lugares? Bem, eu sou da opinião que colocar contentores em todos os locais também não seria adequado. Interessante. E o que seria adequado? Não por isso que eu disse adequado. que é de provocação mesmo, né? Não, há necessidade de consciencializar as pessoas também acerca do próprio reaproveitamento do lixo. Então, dizer que vamos colocar contentores em todos os pontos, para mim, mesmo assim, vamos encontrar alguns focos de lixo ao longo dos bairros. Porque o que nota-se é que, ao longo dos bairros, os contentores, onde tem os contentores, aqueles contentores ou aqueles baldes de lixo, são pontos em que, digamos, num português mais vulgar, onde o próprio caminhão de lixo tem acesso. Dentro dos bairros não tem acesso. Então, eu, sendo cidadão moçambicano, residente da cidade de Maputo, tenho que ser capaz de gerir o meu próprio lixo, fazer com que me autoeducar a produzir o meu próprio lixo. Porque não será fácil ter que distribuir para todos os locais, por todos os bairros, porque Maputo também está cheio de becos. Então, como é que nós vamos conseguir colocar contentores de lixo nos becos? Então, aí também teremos que ver de onde é que as pessoas vão passar e como é que vamos gerir a questão da mobilidade, a questão de gestão de resíduos sólidos naqueles pontos. Então, eu também tenho que ser capaz de me educar a produzir menos lixo e a trabalhar de forma a não criar pontos de lixo. E se houver, tentar minimizar ou trabalhar ainda sendo para que aquilo não venha a crescer e crie aquilo que são montantes de lixo ao longo dos nossos bairros. Exato. Alves, tendo em conta aquela nossa pergunta, que relação é que podemos estabelecer entre a gestão de resíduos sólidos e inundações urbanas, aqui fica uma lição, que é a questão de, por vezes, esse nosso lixo bloqueia as valas de drenagem. Consequentemente, nós temos inundações. Outras vezes bloqueiam aqueles caminhos naturais ou os caminhos que a água usa para passar. E, consequentemente, também a água fica estagnada ali. Exatamente. Não tem para onde ir. Não tem para onde passar. Causando inundações. Exato. Uma outra coisa também que o Alves disse aqui é a questão desta água, nos sítios que ela passa, pode não causar inundação, mas já arrasta todo o lixo e muitas das vezes acaba indo para o mar. Exato. Deu o exemplo do bairro da Polana Caniço. Agora, eu queria perceber, será que temos mais uma outra forma de estabelecer essa relação entre a gestão de resíduos e inundações urbanas? A outra forma que eu falei tem a ver com a crescente densidade populacional. Então, a construção desfreada de infraestruturas. Então, infraestruturas que muitas das vezes não têm conhecimento, não estão dentro do mapa. Sim. Então, se em zonas em que há construção desfreada das mesmas infraestruturas,
há construção inadequada e não há aquilo que é o planeamento, o ordenamento territorial daqui. Não está bem planeado, não está no mapa, a pessoa chegou, construiu naquele local. Vai aumentar para aquilo que são as próprias enchentes. Sim. Porque aquela pessoa que vai estar ali vai necessitar de algumas necessidades básicas e também vai produzir aquilo que é o próprio lixo. E outra, nota-se que quando há construção em locais inadequados, também há redução daquilo que é a própria mobilidade. Ou seja, num espaço em que tinha uma rua de abertura de 2 metros, aquilo pode servir a reduzir, porque a pessoa vai querer alastrar um pouco e vai ser uma rua aberta de 500, de meio metro, por exemplo, 1 metro. Assim vai dificultar primeiro a mobilidade e também vai dificultar a mobilidade da própria água das chuvas, vai criar aquilo que são os pontos de criação de pequenos pontos de resíduos sólidos e o déficit de drenagem nessas zonas de locais de canais de escoamento de água vai também aumentar significativamente naquilo que são questões de inundações, porque o próprio lixo, a água, quando se encontram, é um grande problema, porque também vai contaminar aquilo que é a própria água vai alastrar o lixo, vai contaminar aquilo que são o mar, os rios, e nós somos os próprios que consumimos a água do rio, ou seja, até os próprios peixes. Sim, e também tem aquela questão das próprias águas dos furos, aquela água subterrânea ali. Exatamente. Aquele lixo se acumula com aquela água e fica tudo uma confusão. Alves, depois do que estiveste aqui a dizer, eu estou preocupado. Mas eu estou preocupado porque falavas sobre esta questão de ordenamento territorial. E nós vimos nos últimos dias muitos jovens que estavam a fazer parcelamento de terra, estavam a atribuir espaços. E, de certa forma, eu estou preocupado, porque eu não sei se em algum desses espaços não corremos o risco de, daqui a alguns meses, ouvirmos, por exemplo, que temos situações de inundações. Exato. Então, a questão do parcelamento deve ser acompanhado com as autoridades competentes, porque eles já têm aquilo que é a própria visão ou mapa dos locais onde pode-se fazer a construção de casas, construção de aterros sanitários, até a própria construção dos canais de escoamento de água. Porque se depender de mim, por exemplo, for a me dar um terreno, eu não vou querer saber de que esse espaço é para a construção de uma vala. Vou simplesmente colocar minha casa lá e quando vem a chuva, ou seja, qualquer fenômeno natural que for a acontecer ali, vai estragar a minha casa ou vai tirar aquilo que é a minha felicidade. E quem vai se lamentar mais tarde sou eu. Exato, Alves. Exato, Alves, nós aqui estamos a aprender bastante sobre esta questão. Estamos a aprender bastante sobre a questão da gestão de resíduos sólidos e as inundações urbanas. Agora, Alves, que soluções nós podemos dar a este problema? São várias as soluções e soluções vêm acompanhar. Eu acredito que muitas das vezes algumas soluções vêm acompanhadas de investimento, de parcerias público-privados e as parcerias com algumas organizações. Eu, em particular, sou um ativista, trabalho às vezes com o próprio Conselho Municipal na gestão de resíduos sólidos costeiros, que tem verificado com algumas as organizações que trabalhamos dia e noite para que não haja esse acúmulo de lixo. Às vezes invadimos os próprios bairros, invadimos só por dizer, né, o termo invadir, ou de outra forma entramos para trabalhar com as comunidades locais de forma a gerir o próprio lixo. Mas primeiro tem que
há necessidade de educar as pessoas de forma ambientalmente para ter conhecimento do perigo da má gestão de resíduos sólidos. Exato. Alves, antes mesmo de prosseguir, importa referir que são neste preciso momento 16 horas e 50 minutos. Estamos mesmo na reta final, já pertinho do término do nosso Planeta B. E não esqueça que temos também o Big Five, um espaço onde você pode mandar SMS para nós pelo 83 31 96 49 7. Mande SMS para nós e nós vamos aqui ficar a saber o seu contributo, a sua opinião, etc. 83 31 96 49 7. 83 31 96 49 7. Mande SMS para nós e deixe aqui ficar o seu comentário. Alves, estamos agora, temos 10 minutos e eu perguntava mesmo sobre esta questão de que soluções nós podemos dar. Bem, dizia eu que já trabalhávamos em alguns bairros com comunidades acerca de gestão de resíduos sólidos. Então, há essa necessidade de educação e educar e conscientizar as pessoas ambientalmente acerca da gestão de resíduos sólidos e o cuidado a ter com a água, em outros aspectos relacionados ao meio ambiente também. E outra forma também, outro mecanismo, é investir em infraestruturas de canais e drenagens para drenagens de água. E nota-se que algumas das nossas drenagens atualmente encontram-se totalmente estragadas ou danificadas, porque algumas encontram-se com lixo por dentro, encontram-se totalmente entupidas de lixo, outras não possuem filtros, por isso que carregam diretamente as próprias águas. Investir em infraestruturas eficientes de forma a garantir uma eficiência no próprio escoamento de água, aumentar também a capacidade de recolha de resíduos sólidos, investir também naquilo que é a reciclagem. O outro fator que nós temos que ter em conta também é o próprio o planeamento e ordenamento dos próprios bairros, principalmente esses que estão a surgir atualmente, para evitar esses problemas ambientais futuros, para evitar aquilo que são as próprias inundações e enchentes dos nossos bairros. Essas são algumas de algumas soluções que podem ser aplicadas de forma a minimizar aquilo que é as enchentes, também a minimizar aquilo que são os impactos que podem vir a se verificar caso venha-se a verificar aquilo que são as enchentes ou até mesmo alguns problemas ambientais que têm se verificado. Fantástico. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui já mesmo na reta final do nosso Planeta B de hoje, 23 de janeiro de 2025. Estamos a falar com Alves Manuel. Alves, infelizmente estamos já mesmo na nossa reta final. Foi um programa muito interessante e estamos aqui a aprender. Está a ser muito interessante. Estamos aqui a aprender diversas coisas sobre esta questão de gestão de resíduos sólidos e inundações urbanas. Eu gostava mesmo de agora ouvir as últimas considerações que gostava de deixar ficar, aquela informação que está mesmo aqui no coração, mas que infelizmente nesta quase uma hora de conversa não pôde deixar ficar. Este é o momento, Alves. Abra o teu coração. Muito obrigado. Primeiro agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui. É uma honra para mim poder abrir um ano ao lado do Manuel Maloa, e também agradeço a toda a equipa envolvida aqui para a produção, toda a produção. Uma frase que eu deixo é: cuide do meio ambiente que ela cuidará de ti também. Se nós cuidarmos do meio ambiente, ela será responsável de cuidar muito bem de ti. Então, é como se fosse um karma.
o mal que você faz ao meio ambiente é o mal que ela também te dá. E mando desde já beijinhos e abraço para minha mãe que me acompanha agora, Dona Júlia, o meu tio José, a Gerta e outros colegas meus que estão em direto. E muito obrigado. Somos nós quem agradece por termos tido esta conversa transformadora, porque nós, Planeta B, somos isso. Nós estamos aqui a educomunicar. Nós não estamos só a comunicar, nós estamos a comunicar para informar, estamos a informar para mudar comportamento. E querido amigo, querida amiga, muitíssimo obrigado por nos ter acompanhado nesta nossa 49ª edição do Planeta B. Estivemos aqui em conversa com Alves Manuel, ativista ambiental, e falamos sobre a relação que pode ser estabelecida entre gestão de resíduos sólidos e inundações urbanas. Lembrando que esta foi a nossa edição do dia 23 de janeiro de 2025. Eu sou Manuel Maloa e espero que estejamos juntos na próxima quinta-feira pelas 16 horas em ponto, aqui na Rádio Universitária da Universidade Eduardo Mondlane, a frequência do saber 97.4. Tchau, tchau. Faço votos de um bom final de semana, nada de excessos